Olá pessoal, tudo bem? Nosso sétimo episódio hoje do Sindicast é muito importante, não só aqui para dentro de Caxambu, né, mas também para toda a região, porque nós somos uma cidade turística, vem pessoas de fora, todo mundo conhecendo, e o trânsito nosso está em total manutenção, total reformulação, está mudando, está alterando, justamente com as leis, né? Nós temos agora os nossos agentes de trânsito e hoje o nosso convidado especial aqui é o Marco Antônio da Conceição, que é o diretor municipal de trânsito de Caxambu há 4 meses, gente. 4 meses que ele está na luta aí, só levando, às vezes, tiro e bomba aí, como todo mundo fala, né? Por conta dessas mudanças. Mas ele, além de tudo, antes de ele estar dentro da prefeitura, o Marcos ele já construiu uma carreira de 30 anos na Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, sendo 14 anos deles dedicado ao policiamento rodoviário, além de atuar como comandante do policiamento rodoviário em Caxambu. E hoje ele é também diretor, né, aqui do trânsito, nosso diretor de trânsito aqui do município de Caxambu. E não podemos esquecer que ele ingressou aqui no município através da Defesa Civil, né? Foi um curto espaço ali de tempo na Defesa Civil. E o Marquinho hoje aqui, carinhosamente chamando, que ele é meu amigo, desde a infância a gente se conhece, e hoje nós estamos trabalhando junto na mesma instituição. Ele está conosco aqui. Marquinho, seja bem-vindo, meu amigo, É um ao prazer, nosso City Luciano. Fomos, viu? Fica tranquilo, que aqui é um bate-papo, igual a gente conversa lá conversava no Santa Teresa, na roda de futebol ali, é muito tranquilo. Sério. E hoje, Marquinhos, qual que é a ideia nossa aqui do Sindicast aqui? O Marquinhos, vocês vão achar estranho, né? Ah, mas ele é servidor público? Ele é servidor público porque, mesmo ele sendo de cargo comissionado, todos os servidores públicos que ele passam, não só pelos efetivos, pelos aposentados, mas nós temos aí os contratados, temos que são comissionados também que são servidor público, né, que estão servindo a cidade, a população através da prefeitura. E hoje, Marquinhos, aqui é para a gente conhecer a sua história, um pouco da sua história, né, conhecer um pouquinho da sua trajetória dentro da prefeitura, um pouquinho também lá na Polícia Militar, que você já é aposentado pela Polícia Militar, né? E hoje você está aqui prestando com excelência o serviço à população de Caxambu. E aí, nesse início, eu gostaria que você se apresentasse, para quem não te conhece, né, falasse um pouquinho da sua vida na Polícia Militar, quando você entrou aqui na Defesa Civil, em Caxambu, e agora nesse desafio, né, porque, como está aqui no nosso script aqui, é um assunto que vem despertando aí um debate muito grande na população, né? Temos várias polêmicas, vários questionamentos, e às vezes eu entendo que é muitas vezes falta de conhecimento da causa, ou conhecimento até da área e do departamento. Lembrando, é um departamento novo, né? A municipalização aqui de Caxambu, o trânsito da municipalização de Caxambu está sendo totalmente reformado, totalmente estruturado e tem pouco tempo, né, de lei. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre você também, né? Luciano, muito bom dia. Foi um prazer enorme receber esse convite seu, entendeu? Até pelo fato mesmo da nossa amizade, como você mesmo disse aí, nós somos amigos de infância, de futebol, entendeu? Referente à minha trajetória na Polícia Militar, há mais de 32 anos atrás, quando eu optei por estar ingressando nas fileiras da carreira da Polícia Militar, entendeu? Mais de 10 anos no policiamento ostensivo e depois de mais 14 anos no policiamento rodoviário estadual, entendeu? Tive o prazer, né, no penúltimo ano de 2017 de estar à frente comandando o policiamento rodoviário estadual de Caxambu, entendeu? Segui a minha trajetória dentro da carreira, me sagrei como graduado sargento da Polícia Militar, onde cheguei até o fim e alcancei a minha aposentadoria. Deus me abençoou e cheguei até aqui. Em 2024, fui convidado pela gestão anterior do município para estar assumindo a Defesa Civil, entendeu? Onde fiz vários cursos lá também, entendeu? Local que eu gostei muito também de estar trabalhando e onde eu pude demonstrar a responsabilidade, o compromisso para com o serviço, onde provavelmente despertou nos olhos do senhor prefeito atual, Luiz Henrique, o Júlio, de me convidar para estar assumindo o departamento de trânsito do município de Caxambu hoje, entendeu? Uma missão árdua, né, entendeu? Porque está sendo implantada a municipalização do trânsito em Caxambu, entendeu? Então são várias demandas, entendeu? De implantações de convênios, de implantações
dos planos de autuação, entendeu? Aplicativos de autuação, que hoje em dia não se faz mais autuação em talonares manuais, hoje em dia os talonares são tudo eletrônicos, os que os agentes, com as autuações que eles fazem no trânsito, já caem direto no sistema, entendeu? Eliminando qualquer possibilidade de pessoas pensar que, vai lá que o Marquinho tira, vai lá que o prefeito tira. Não, não existe essa possibilidade para uma autuação ser cancelada somente por interposição de recurso da pessoa que foi autuada, entendeu? Então não é uma missão fácil, entendeu? Temos que seguir todas as regras do Código de Trânsito, implantar a sinalização na cidade corretamente para que o serviço, a municipalização ocorra corretamente e os agentes possam trabalhar amparados pela lei. Certo. Ô, Marquinho, uma coisa que é bacana a gente também falar, que a lei de municipalização do trânsito, ela já existe desde 2022, não é isso? Isso. Até quero lembrar aqui, porque na época o Alfredo, né, o Zé Alfredo, é isso? Se eu não me engano, que era um advogado, estava lá no departamento de trânsito, né? Correto. E ele estudou, trouxe para dentro da prefeitura, da administração pública, essa alternativa. Aí do Alfredo depois veio o nosso querido amigo, maestro, agora escritor de livro também, que é o Gilson, né? Que teve ali. Antes do Gilson ainda teve que também advogado, me falhou o nome dele agora, que antecedeu ao Gilson e que foi o que implantou também a municipalização do trânsito em 2024, entendeu? Onde ele deu andamento na contratação dos agentes, entendeu? Em todo o processo licitatório da municipalização do trânsito. Verdade, tinha o Anderson, não é isso? Que Corretamente. ele também era advogado, ajudou muito ali depois para que a lei fosse Para que fosse implantada a municipalização do implantada, trânsito. ajustada, né? E depois veio o Gilson. Gilson também, que continuou os trabalhos do Anderson também, excelente profissional na área, teve muito trabalho também para poder estar trazendo até aqui onde eu assumi, entendeu? E continuei os trabalhos dele, finalizando as implantações dos convênios e do convênio também com o Radar Autua, que é o aplicativo que os agentes usam para estar confeccionando as autuações. Ou seja, foram várias mãos ali construindo essa diretoria que ainda está em construção, né? Corretamente. Tem muita coisa ainda para ser feita. E é igual eu falo para os meninos da agente de trânsito, ó, estudem, façam direito, porque vocês é que vão assumir isso aí para frente aí, logo, logo aí, porque é muito importante o servidor tomar posse daquilo. E a gente vê que eles gostam muito de trabalhar, né, Marquinhos? Exatamente, gostam muito, são sempre instruídos, a autuação que eles fazem no dia a dia são sempre instruídos pelo departamento de trânsito, tratar primeiramente o cidadão ali fora, os motoristas, com educação, entendeu? Sempre orientar primeiro, esgotar todas as possibilidades antes de fazer a autuação. Perfeito. Bom, pessoal, a gente contou um pouquinho a história do Marquinhos, a história dele na carreira militar, né? São nada mais, nada menos aí que 30 anos, né, Marquinhos? 30 anos. 30 anos na Polícia Militar aí, defendendo e preservando a segurança aí do nosso estado, né? E uma outra coisa importante para você ver, acabou voltando aqui para Caxambu, aposentado e trabalhando conosco aí na prefeitura, um servidor já de carreira. Isso é muito importante. E quem conhece da pasta, né? Então a gente, como a gente fala aqui, eu falo muito com o Marcos, a gente conversa muito aqui, é bom a gente, se a gente não saber ir lá na fonte para beber um pouquinho da expertise da pessoa para saber o que está acontecendo. Ô Marquinho, vamos começar a falar aqui nesse primeiro bloco aqui, da sua vida, que foi uma vida dedicada à segurança, correto? Eu queria conversar com você aqui, são 3 décadas na Polícia Militar, 30 anos aí na Polícia Militar e 14 anos, né, dedicados ao policiamento rodoviário do estado aí você veio aqui para Caxambu, conforme você mesmo falou. E você disse da sua trajetória, né? Foi através de concurso, como você mesmo falou, que você teve essa oportunidade, que você eh, Alcancei a graduação, alcançou a sargento. graduação, né? E ficou muito feliz de estar trabalhando aqui dentro da cidade. E ao longo desses 30 anos aí, como que você viu o comportamento dos motoristas mudar? Tanto aí na parte estadual, né? E quanto aqui no município. Porque a trajetória sua, que como a gente já conversou já no primeiro bloco aí, na sua apresentação, eu queria que você me falasse sobre essa mudança. Você nota alguma diferença de motorista de cidade, motorista de rodovia, ou não tem diferença nenhuma?
Olha, Luciano, pode-se dizer, né, que ao longo da minha carreira eu vi o Código de Trânsito passar por várias atualizações, com portarias, com resoluções, entendeu? E sendo necessário que os motoristas, né, se adequassem às normas e legislações atuais, entendeu? Então tem a diferença, sim, do motorista estar trafegando por uma rodovia e o motorista está transitando pelas vias locais do município, os logradouros locais do município, entendeu? Então tem uma grande diferença dentro das vias locais do município, exige muito mais atenção do motoristas, em relação ao tráfego urbano, com relação a pedestre, com relação aos cruzamentos, entendeu? Então, sim, tem sim uma grande diferença de estar trafegando pela rodovia e nas vias urbanas do município. Lembrando, né, que todas têm um alto risco de periculosidade em relação a conduzir o veículo. Sim, e agora em questão de legislação, como você falou do código, né? Do Código Brasileiro de Trânsito. É, às vezes, por sair um pouquinho da segurança, o motorista às vezes está acostumado com aquele habitual dele, ele acaba passando desatento, né? E fazendo algumas infrações, vamos dizer assim. Certo, Luciano. E o que que acontece nessas situações, né? Os hábitos, né? Os hábitos é que o próprio motorista adquire com o tempo, né? Pelo fato dele estar transitando pelo trânsito aí todos os dias e de ter dado a sorte de, né, de não ter passado por uma fiscalização, não ser cobrado nem nada, aí ele acha que aquilo para ele é normal. Só que desde quando ele tirou, ele fez um processo para poder adquirir habilitação, ele tomou conhecimento de todas as normas das regras de circulação de trânsito, entendeu? Então ele tem sim ciência do que ele está fazendo, tem sim ciência das placas de regulamentação, entendeu? Então não pode se dizer hábitos, né, então porque ele tem conhecimento, até então, ele teve, assim, vamos dizer, sorte de não ser abordado e ter parado numa fiscalização. Entendi. É, e outra coisa, Marquinhos, depois de tanto tempo na polícia, de tantos anos você trabalhando na Polícia Militar de Minas, o que te motivou a aceitar esse desafio de assumir a diretoria de trânsito de Caxambu? Luciano, há 4 meses, recebi o convite do prefeito Luiz Henrique e do Júlio para assumir a diretoria de trânsito. Acredito que pela experiência que tive com policiamento, né, rodoviário, entendeu, e pela passagem na chefia da Defesa Civil. Entendeu? Onde que eu acho que conquistei a confiança do prefeito, do Júlio, entendeu? Para assumir essa missão de estar à frente do departamento de trânsito. Perfeito. E os desafios você já tinha mais ou menos em mente que seria enfrentar? As críticas? Então, as críticas são da seguinte forma: já esperavam que assim que começasse o período de atividade de autuação, a gente já esperava que ia ter críticas mesmo, entendeu? Que ia ter exposições nas redes sociais, entendeu? Mas não esperava, assim, que por parte dos próprios, legisladores mesmo, dos vereadores que estão na Câmara, que falassem em audiência pública, tipo, o que eles falaram, inverdades, entendeu? Citaram várias, situações que os agentes estavam cometendo, coisas que não eram fatos reais, entendeu? Entendi. Como citar que a gente estava fazendo 170 multas por dia, isso nunca ocorreu, entendeu? O departamento de trânsito sempre teve à disposição ali, nunca me neguei a responder nenhuma pergunta de nenhum vereador, entendeu? Sempre a gente teve à disposição ali. E para fazer esse questionamento que eles fizeram na Câmara Municipal em audiência pública lá, eles poderiam ter consultado o departamento de trânsito para saber sobre dados oficiais, porque esses dados que foram repassados para a população em geral, eh, houve retornos, represálias dos condutores que estavam cometendo infração para com os agentes de trânsito, entendeu? Então isso aí, ficou muito ruim para o departamento de trânsito. E tudo que foi proferido naquela audiência são tudo inverdades, tudo que não são fatos que não existiram, entendeu? O departamento de trânsito tem todos os dados oficiais, quantidade de autuação que foram confeccionadas, a quantidade de autuação que foram confeccionadas por agentes, e eu estava à disposição para poder, repassar para eles através de meios oficiais de ofícios, entendeu, para eles saberem de toda a verdade e orientar a população corretamente. Nós vamos pegar um pouquinho mais lá na frente, vamos pegar um pouquinho dessas polêmicas aí que surgem aí. Vamos falar um pouquinho assim, como você saísse, vamos pensar, imaginando uma estrada, né? Você saindo da rodovia e vindo para a cidade, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho seu aí, hoje dentro aqui do município de Caxambu.
Trabalhar em rodovias estaduais é bem diferente de organizar um trânsito de uma cidade. De tudo que você já me contou aqui até agora no momento, existe ou tem vários desafios que você encontra nessa diferença de você organizar um trânsito a nível estadual ali dentro das rodovias e é para que dentro da cidade, como a gente já está falando aqui, que é uma diretoria que está em ascensão, né? Uma diretoria que está é, ainda em manutenção, está em construção, né? Que tem muita coisa ainda para ser feita. Você consegue rotular ou dizer quais são os grandes desafios? Luciano, não há dúvidas, né, que a rodovia é muito diferente do trânsito urbano. Os maiores desafios é implantar corretamente a legislação de trânsito nas vias do município, viu? Bem como orientar os motoristas que respeitem as regras do Código de Trânsito, entendeu? Então, eu trabalhei muito tempo, há 14 anos nas estradas, entendeu? Cumprindo corretamente as leis conforme preconiza o Código de Trânsito brasileiro. E dentro do município, as leis são as mesmas, entendeu? Porém, o trânsito é diferente, entendeu? Se você está lidando diretamente com pessoas, com o público, entendeu? E os motoristas dentro do município, eles pegam muitos vícios dentro da cidade, tipo, em parar em locais proibidos, desrespeitar as normas, vagas de deficiente, de idoso, entendeu? Então, para corrigir isso, tem motoristas que têm eh, eles têm dificuldade em entender o que os agentes estão passando para eles, que eles têm que parar em local certo, entendeu? Obedecer a sinalização para que não sejam autuados, entendeu? Então, uma das dificuldades que o Departamento de Trânsito passa no momento, os agentes de trânsito estão vivenciando no dia a dia, são essas, entendeu? A negação dos motoristas em querer cumprir corretamente as normas do Código de Trânsito. Perfeito. É, quando você assumiu ali a diretoria, a gente sabe que você está ali há 4 meses, correto? Correto. E quais foram as primeiras necessidades que você encontrou para falar, poxa, diretoria de trânsito está faltando isso aqui, tem que ser prioritário essas necessidades. Olha, Luciano, há 4 meses, né, desde que assumi a diretoria de trânsito, entendeu? Então já peguei num processo que o diretor antigo, Gilson, já vinha implantando sobre a municipalização do trânsito. Então, as dificuldades maiores foram finalizar os convênios, a implantação dos aplicativos de autuação. Esses foram as maiores dificuldades que eu tive, que é um processo totalmente diferente de quando eu trabalhava na rodovia, entendeu? Então, mas tá dando, tá fluindo, tá dando tudo certo, estou conseguindo implantar a legislação no trânsito de Caxambu corretamente, de acordo com as normas do Código de Trânsito e com as resoluções. Marquinhos, para a gente fechar esse bloco aí, que é o bloco 2, né? Existe alguma, assim, alguma situação no trânsito da cidade aqui de Caxambu que chamou sua atenção logo de primeiro, assim, no primeiro dia de trabalho? Você chegou e falou, poxa, o prefeito confiou em mim, agora eu vou lá trabalhar. O que chegou pá, de primeiro que você viu e chamou sua atenção de cara? Luciano, o que me chamou muita atenção, que me deixou muito preocupado, foi a resistência dos motoristas locais em seguir corretamente a legislação de trânsito e obedecer às ordens emanadas dos agentes de trânsito. Essa foi a situação que mais me chamou a atenção. É, até hoje ainda tem né, esse pega ainda aí, essa resistência, que ainda eu acho que só com o tempo, mas já deveria ter acabado, né? Porque nós estamos aí desde 2022 com a lei. E isso com a lei, a implantação se deu em 2024, entendeu? Então, a maioria dos motoristas ainda tem há 1 ano e meio, né, para se dizer assim, que os agentes estão vindo, não estava autuando no momento, mas estava vindo fazendo um trabalho de orientação, fazendo palestras nas escolas, entendeu? Houve divulgação de panfletagem em blitz educativos, entendeu? Então, não é uma situação assim que foi da noite para o dia, entendeu? Muitos motoristas falam assim: "Ah, não, que eu não sabia, eu não fui avisado". Se o motorista tirou se ele passou por um processo na autoescola, ele sabe de toda a regra de circulação. Sim. Então ele não pode alegar assim: "Ah, não sabia que não podia parar nessa placa aqui", então ele não pode alegar isso.
E as coisas estão mudando, o progresso está chegando e Caxambu não pode ficar para trás, né? Exatamente. Todas as Tem que cidades, acompanhar. principalmente as cidades próximas às nossas aqui, já funciona corretamente, entendeu? A municipalização do trânsito, entendeu? Próximos motoristas da nossa cidade que vão para outras cidades são autuados, obedecem a sinalização das outras cidades. Por que em Caxambu, que é dentro da sua casa, não pode obedecer às normas também, né? Verdade. E falando, Marquinhos, então, dos agentes de trânsito, que são servidores, nós vamos agora para o bloco 3, né? Que a gente vai falar sobre os agentes de trânsito e para a população vai ser um pouquinho melhor sobre ele. Nada melhor do que você falar, que você está lidando com eles diretamente. E até já convidei alguns agentes aí, o Antônio, já convidei ali a Lainara, já convidei o Edson, para vir aqui falar um pouquinho da vida deles aqui. Eles estão meio assim com medo, mas bom que você veio, você já dá o pontapé inicial aí, e eles perdem um pouquinho esse medo para poder vir falar um pouquinho da vida deles e como é o trabalho deles, que é importante. Porque o Sindicast, gente, é para isso. É para mostrar o servidor com outro ângulo, com uma outra visão, né? De sair da bolha e falar, poxa, o servidor, o cara é igual eu. Então, é para isso que serve o Sindicast. Então, a gente trânsito aí, ó, aguardamos vocês aí com uma agenda próxima aí para vocês estar conosco aqui. Fardado não pode, vocês vão estar trabalhando, então tem que ser apaisando, tá bom? No dia que tiver de folga. Mas vamos lá para o bloco 3, gente. Muita gente hoje, aqui, não só os munícipes, mas também os visitantes, né? Resume o trabalho do agente de trânsito à aplicação de multas. Na prática, qual é a verdade sobre essa função do servidor público? Bom, Luciano, além dos trabalhos educativos, orientar, fiscalizar, organizar, bem como penalizar os condutores quando esses não respeitam a sinalização de trânsito, entendeu? Então, eles esgotam as alternativas para deixar a autuação por último, entendeu? O motorista está presente no local, eles vão estar ali apitando, entendeu? O motorista se fez presente, eles vão estar orientando, nem todas as vezes vai ser necessário fazer autuação. A autuação mesmo é para aqueles motoristas que resistem às ordens emanadas do agente de trânsito. E como funciona o trabalho da diretoria de trânsito, além da fiscalização, né? E sobre a educação, sinalização, organização de eventos, é, como que essa rotina aí ela é feita ali dentro da sua direção, junto com os agentes de trânsito, e a gente sabe também que você tem que ter um outro braço, uma extensão, né, que você acaba usando os meninos da obra lá, né, os auxiliares de serviços gerais, os meninos que trabalham no departamento de trânsito, que pintam as ruas, as faixas, você acaba trazendo eles nessa questão de eventos. Como que fica essa organização, esse planejamento seu dentro da educação, da sinalização, da organização de evento? Como que é feito todo esse processo para que a população e os visitantes possam entender? Luciano, o trabalho da diretoria de trânsito consiste em fiscalizar as condições das vias, as placas de sinalizações verticais e horizontais, atender solicitações públicas, organizar o trânsito, promover campanhas educativas, cuidar da manutenção do trânsito em geral, emitir credenciais de estacionamentos, de idoso, de deficiente físico e protocolizar defesas preliminares de autuações, entendeu? Os meninos que trabalham também junto ao departamento de trânsito na parte de estar cuidando das vias, pinturas, sinalização, são também agregados ao departamento de trânsito, fazem parte também do departamento de trânsito, onde com o trabalho deles que a gente está organizando a sinalização, tanto vertical quanto horizontal do município, e regulamentando também as placas de indicação na cidade, as placas de regulamentação de estacionamento, entendeu? Então, Entendi. todos eles fazem parte do departamento de trânsito, e é assim que funciona aqui o departamento de trânsito. Uma coisa, Marquinhos, como eu já estou um tempo na prefeitura, o que ficou muito bom é que antes, quem fazia toda essa parte de mudança, né, de trânsito, quando tem um evento, tem que fechar uma rua, abrir outra, colocar a mão dupla, né, na mão que era única, era sempre ali na Secretaria de Obras, no departamento ali de trânsito, né? E hoje vocês que fazem isso diretamente, né? E vocês têm um prazo, um evento, por exemplo, o turismo, né? Ele quer fazer igual foi o Festival de Inverno agora. Já existe o calendário, vocês têm um prazo para que eles possam passar para vocês essas datas, para que vocês possam também divulgar essas mudanças no trânsito de Caxambu?
Olha, Luciano, essa parte de divulgação é mais com o setor de imprensa do município, entendeu? Para o departamento de trânsito, geralmente chegam os requerimentos emitidos pela Secretaria de Turismo, entendeu? Solicitando o apoio junto ao evento tal que vai acontecer na data tal na cidade, e recebendo esses requerimentos, verifico e faço um cronograma para os agentes para poder estar participando desse apoio, para poder estar fazendo um fechamento de rua e até mesmo para poder estar dando um apoio naquele evento para que flua tranquilamente e o evento aconteça sem problemas. Perfeito. E Marquinhos, em que momento um agente ele decide orientar e em que momento a legislação determina que seja feita uma autuação? O agente de trânsito, Luciano, o agente é instruído pelo departamento de trânsito sempre iniciar seu trabalho com a orientação, utilizando o apito para chamar a atenção dos motoristas que estão na iminência de cometer infração, e quando esses não se fazem presente, é aplicada a autuação. Perfeito. Bom, pessoal, então vocês estão vendo aí como que é feito todo o trabalho dentro de uma diretoria de trânsito, né? Então não só envolve os agentes de trânsito, também como os meninos da Secretaria de Obra, que são o braço da extensão para poder fazer todo o trânsito fluir nos eventos, né? Quando acontece no centro da cidade. Então, a parte da prefeitura, com a parte de marketing lá, da divulgação, do jornalismo da prefeitura, é encarregado de fazer a divulgação. Então, sempre tem um tempo hábil para isso. Então, é bem, muito importante vocês ficarem atentos às redes sociais, né, da prefeitura. Vocês lá na diretoria têm uma rede social própria? Nós todos os eventos que a gente participa ou que vai fazer algum apoio, a gente encaminha para o departamento de imprensa do município, que divulga nas redes sociais, Instagram, entendeu? Todo meio de comunicação que é possível pelo município. Bom, nós vamos agora para o quarto bloco, que é onde nós vamos tratar do tire-bomba que eu falei, né? Como comecei a falar com o Marquinhos aqui, que é a parte das polêmicas, né, das mudanças e de cultura que temos aqui em Caxambu, porque desde quando o mundo é mundo, a gente sabe que Caxambu é uma cidade muito pacífica, muito tranquila, hospitaleira, né? E nós convivemos assim, numa tranquilidade que só Deus sabe, e só Deus nos dá isso daqui em Caxambu, por isso que a gente vive muito tempo. E o bacana é que agora, com o desenvolvimento, com o progresso, Caxambu tem que acompanhar. Mas aí vem a saída da zona de conforto, né, Marquinhos? Correto. Que é onde muda totalmente nesse quarto bloco, que é o que a gente vai falar aqui com muita transparência, com muito cuidado, para que você que está nos assistindo aí saiba, né? E tenha um olhar diferente para a diretoria de trânsito, não só para o Marquinho, para os agentes de trânsito e também para a própria administração pública. Porque, igual eu falo para vocês, foi feito um concurso público, né, para isso. E antes do concurso público, é um projeto que faz a administração executiva, faz. Na época, foi na época do Diogo, né, o Diogo Cury, ele fez o projeto pensando já nessa fluidez melhor do trânsito com segurança, né, para a cidade, tanto para os pedestres quanto para os condutores. E esse projeto é passado pela Câmara de Vereadores para que ele possa fazer, então, um concurso público. Então, assim, não é de hoje para amanhã que surgiu os agentes e a diretoria. Então, já tem tempo, né, Marquinhos? Já tem tempo, já é um trabalho já longo já. E aí, então, quando acontece, a gente fica sai um pouquinho da nossa zona de conforto. Eu sei que incomoda, até para mim, quando eu saio da minha, me incomoda um pouquinho, mas a gente tem que se adaptar, né? Eu falo assim, a gente tem que ser um camaleão, se adaptar em todos os setores, em todos os espaços, para que a gente fique bem e viva bem com as pessoas. Então, nesse quarto bloco, Marquinhos, nós vamos falar um pouquinho de multas, de polêmica e essa mudança de cultura. Como eu já falei, Caxambu está vivendo uma mudança na forma de encarar o trânsito, muito assim, como que eu falo? Eu acho que é uma falta de entendimento, né, e também de querer compreender essa situação. E muitos hábitos de antes que eram comuns, né, meu, seu, de qualquer um aqui de Caxambu, que a gente fazia e antes não era fiscalizado, não é isso? E hoje eles passam a ser fiscalizados pelos agentes de trânsito, pela diretoria de trânsito. E como você e os agentes lá têm lidado com essa adaptação da população? A gente sabe, como a gente falou, cai nas polêmicas, cai nas críticas, né? Como que vocês têm lidado? Vocês têm muita procura lá? Vai, pessoa que está lá, Marquei, tô querendo falar com você aí, aquela rua, tal, tal. Tem muito disso. Os vereadores têm muitas indicações para vocês mudar o trânsito, placa, algo nesse sentido? Luciano, essa pergunta
É até importante, porque tem sim, entendeu? Todo serviço que é solicitado através da diretoria de trânsito, chega pra chega através de requerimento, entendeu? Chega também várias indicações dos vereadores, entendeu? Nós, fazemos estudos técnicos para poder viabilizar a implantação dos pedidos que eles fazem, entendeu? Eles solicitam muito, implantação de travessia elevada, pintura de faixa amarela em determinados locais, instalação de placa de sinalização em determinados locais. Então, todo esse serviço, ele é analisado, entendeu? Sim, e Marquinhos, você falou 2 coisas aí que é importante. Uma coisa que eu gosto de Caxambu é que é muito bem sinalizado, né. Faltam algumas placas, faltam, mas assim, mais para em direção de bairro, alguma coisa nesse sentido. Dentro do próprio bairro, às vezes, faltam algumas sinalizações, mas, Caxambu é muito bem sinalizado. Uma coisa que muitas pessoas fazem são essas passarelas elevadas, né, antigos quebra-molas, né. Existe uma regra, lei para isso, não existe? Exatamente, o Luciano. Existe lei, entendeu? Existe estudos, entendeu? Porque ele tem a altura dele prevista em lei. Então, é por isso que se faz o estudo técnico para viabilizar a implantação ou não daquele local. Tem as implantações, igual algumas indicações não são atendidas, porque é área que tem curva, não é viável, de acordo com a lei, implantar sinalizações passagem elevada, de nível elevado para pedestre, em locais próximo a curvas, entendeu? Então, tudo é feito esse estudo para que a gente não tenha problemas futuros, entendeu? Que não é às vezes, a gente não vai conseguir agradar a todos, porque se você fala: "Não é possível implantar essa passagem", é porque a gente está verificando de acordo com a lei, de acordo com as normas. E aí, às vezes, a pessoa vai ficar chateada: "Não atendeu o meu pedido", mas a gente está prevenindo o que pode acontecer mais lá na frente, entendeu? A Uhum. implantação, por exemplo, de uma faixa elevada próximo a uma curva, entendeu? Um condutor desavisado, um condutor que não prestou atenção na sinalização, entendeu? Ele pode estar até mesmo atropelando uma pessoa em cima dessa faixa ou causando um acidente, entendeu? Perfeito, Coisa que o município vai responder por isso, entendeu? perfeito, Por implantar um, um dispositivo em local que não é permitido. perfeito. Eu estou dando uma olhada rapidinho aqui, antes para a gente fechar ela, deixa eu te fazer uma pergunta. Além do presencial, que a pessoa pode ir lá na diretoria de trânsito, que você está lá das 7 às 5, é isso? Exatamente. Você está das 7 da manhã às 5, você tem um horário de almoço, não é Isso, o isso? horário que a gente costuma atender o pessoal lá mesmo, lá de 8 às 11, entendeu? Das 13 às 14 horas. Entendeu? A pessoa pode deslocar do departamento de trânsito, se tiver alguma dúvida, precisar de alguma orientação, entendeu? A gente vai estar sempre à disposição lá. Perfeito, porque depois também o restante do horário é a parte burocrática, né, que vocês têm que fazer Tem, todo o tem trabalho, bastante. né. Exato. E além do vocês têm vai pela ouvidoria da prefeitura uma reclamação, uma indicação da população, até do próprio visitante, né? Correto, Luciano. É uma situação que eu faço muita instrução com os agentes de trânsito, é no trato para com as pessoas no trânsito, entendeu? Sempre usar a educação, tratar bem todo munícipe caxambuense, entendeu? Para que o trabalho flua tranquilo. E fica a população orientada se algum agente tratar com falta de educação, se o agente se expõe ali arbitrariamente, entendeu? A pessoa tem todo o direito e deve estar procurando o departamento de trânsito, que nós não compactuamos com um desvio de conduta do agente, entendeu? Se ele cometeu tal ato infracionário, ele vai responder por isso, entendeu? Se não, com uma orientação no departamento de trânsito, nós da diretoria, nós vamos sempre orientar o cidadão a estar procurando a ouvidoria do município para formalizar a reclamação dele, para que a gente possa estar ouvindo tanto a pessoa quanto o agente para ser tomada as medidas disciplinares. Olha para vocês verem como é interessante. Então, se o agente não estiver agindo conforme a conduta, vocês podem denunciá-lo, mas também outra coisa que é importante, o desacato a uma autoridade, a um servidor público, como o Marquinhos, como qualquer outro servidor público, qualquer um agente de trânsito, também é a moeda da troca, né? Se você desacatar um servidor público, nós temos a lei do desacato que pode cair um processo sobre qualquer cidadão, qualquer munícipe, ou até qualquer visitante. Então é muito bom você ter falado isso aí, é bom a gente também orientar as pessoas, porque é, é um ditado muito popular, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, isso é muito legal a gente estar aqui debatendo, conversando sobre isso. Muito bom, Marquinhos, a lembrança.
E Marquinhos, agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão que existe uma ideia comum de que multa, né, ela tem apenas o caráter arrecadatório, né? Como você responde essa crítica? Eu já ouvi muitas pessoas falar assim, e eu falo para vocês que me dói, cara, porque eu sou servidor público, né? Eu sou servidor público. A gente fez concurso público, tudo, você também é servidor público, né? E as pessoas falam, tem, como é que fala? Competição, quem dá mais multa, porque tem uma gratificação para que eles ganhem. A multa está vindo porque o prefeito tem que pagar o 13º, tem que pagar o show da cidade, o prefeito tem que pagar isso, pagar aquilo. Isso é o que acontece, é o que chega para nós, chega no meu ouvido, chega no ouvido de qualquer um. Então, assim, é bom você estar aqui hoje, que aí você vai desmistificar tudo isso, porque você foi polícia militar, né? É aposentado. Você tem uma história dentro da lei, da área administrativa, da área legislativa, do trânsito, que você ficou 14 anos na rodovia, né, na Polícia Rodoviária Mineira. E é muito importante. Como que surge isso, tanto para o estado quanto aqui no município, mas focando mais no município, ela é, assim, caráter arrecadatório? Vamos desmistificar isso aí. Luciano, a multa não tem caráter arrecadatório, mas sim disciplinador. Já foram realizadas campanhas orientativas, blitz educativas, bem como distribuição de panfletos. Há também a orientação do futuro condutor, né, que quando frequenta uma autoescola, a autuação ela só ocorre quando o agente esgota as tentativas de localizar o condutor e quando há recusa por parte deste em sanar a irregularidade no local. Entendeu, Luciano? É, é simples, Luciano, não tem essa situação de que o agente A está fazendo mais multa que o agente B, está concorrendo com o agente C. Não, isso não existe. Para o município, até mesmo o prefeito, ele não quer quantidade de multa, ele não quer indústria de multa, entendeu? Ele quer organização no trânsito. Ele quer que os condutores respeitem a sinalização do trânsito. No entanto, as autuações só ocorrem quando aqueles condutores que se recusam a cumprir a legislação aí sim eles são autuados. Então não tem caráter nenhum de disputa de quem faz mais multas, de quem faz menos multa, entendeu? E outra coisa, o que houver de autuação, o que houver de arrecadação para o município, o próprio prefeito ele não pode usar essa arrecadação para outros fins, para empregar em outras áreas do município, para shows, por exemplo. Ele não pode usar. A arrecadação do trânsito é para ser usada diretamente só com o trânsito. Recuperação de vias que está com buraco, recuperação da sinalização que às vezes deve estar precária, entendeu? Aquisição de uniformes para os agentes, aquisição de viaturas. Essa é a destinação do recurso que é arrecadado com as autuações. E isso foi bom você falar, até falei assim, boa, porque eu já ia perguntar, entendeu? Correto. Você já veio, pá, já falou, então assim, ela é destinada, toda a multa vem destinada, o prefeito, o vereador, o juiz, ninguém pode tirar, a não ser que é para uso do trânsito. Não, se ele usar para outro fins, vai responder por improbidade, entendeu? A Muito bom arrecadação é saber, somente Marquinhos. para ser usada somente Isso, para isso contratos. leva até para o Estado também, né, Marquinhos? Quando você trabalhou, né? Tanto para o Estado, para o governo federal, em todo local, a arrecadação que é através das multas é usado somente para com o trânsito. Quem usa para outros fins responde por improbidade. Tanto para equipamento, quanto para, igual você falou, manutenção das vias, placas, né? E até para capacitação. Também para campanhas educativas, Bacana. exatamente para isso. Muito bom. Bom saber, viu? É, agora, Marquinhos, na sua visão, tá bom? Eu quero que o Marquinhos, não o diretor, mas o Marquinhos cidadão caxambuense, tá bom? Na sua visão, qual é o maior erro que o motorista comete ao enxergar a fiscalização apenas como uma punição? A fiscalização de trânsito, ô Luciano, ela tem o caráter de reunir ações e medidas para garantir cumprimentos das leis de trânsito, prevenir acidentes, assegurar a fluidez do tráfego, entendeu? Então, esse é que é o caráter da fiscalização, não é simplesmente só para arrecadação, para penalizar o condutor, mas também é para poder prevenir a relação a acidentes, condutores desavisados, condutores que não estão atentos às normas, legislação de trânsito, entendeu? Então, ela tem mais caráter de prevenção,
entendeu? Do que para punição. Bacana, gostei dessa palavra prevenção. Nunca tinha ouvido falar dessa forma de multa, né? De punição para prevenção. Muito bom. E Marquinhos, o que você diria para aquela pessoa que afirma, sempre fiz assim, nunca aconteceu nada? Eu digo aquela coisa que a gente fazia em Caxambu, né? Ah, aqui é faixa amarela, eu vou parar, ninguém vai me dar multa. Ah, aqui eu posso ficar o estacionamento 15 minutos, eu vou ficar um dia, né? É cidade pequena, cidade do interior, a gente já tinha esse costume, como eu falei no início, né? E o Marcos agora que tá pegando aí, que o Marcos ainda tá novo ainda com a gente aqui, mas é aquele negócio, gente. A gente tinha esse costume, nós temos agora que nos adaptar. E como que você vê essa situação, Marquinhos? Que é muito assim. Eu acho que até um pouco assim, um pouco engraçado, mas também um pouco que fica desgastante, né? Correto, Luciano. O que acontece, né? Sempre tem a primeira vez para tudo na vida, né? Simples assim. Sempre fez algo errado, no local errado, na hora errada. Mas no caso em questão, né? Passa a cometer o mesmo ato, mas na hora certa e onde está tendo uma fiscalização, né? Aí cai por terra, né? Sim. Então, vai É. ter a primeira vez dele. Vai. E assim, é engraçado porque as pessoas, assim, eu, você sabe onde eu moro, vem, então é uma avenida que eu tenho que cruzar para chegar aqui. Então eu falei assim, eu tenho muito costume de, às vezes, parar rapidinho num lugar, sair, entregar e voltar, né? Eu agora estou deixando o carro em casa e vindo mais a pé, né? Porque eu falei assim, às vezes eu tenho esse costume, então até eu me policiar. Quando eu saio com o carro, eu tenho que me policiar, porque até eu posso tomar uma multa e sem saber. Uma vez me perguntaram assim, você é presidente de sindicato, se você tomar multa, eles tiram. Eu falei, não, a multa que vai vir para mim vai vir a mesma para você, para o prefeito, para o vereador, para o juiz. E é difícil tirar, porque já foi no sistema, né, Marquinhos? Então é bom a gente ter essa multa não como uma punição, mas como uma prevenção, e muito bacana isso que você falou aí, que às vezes a gente toma aí um beliscãozinho aí, depois que a gente vê, né, Marquinhos? Exatamente, fica registrado mesmo como a prevenção, né, que se você está acostumado a fazer daquela forma que não está correta, né, Sim. se você é notificado por aquilo, na próxima vez você vai lembrar, não, já fui autuado por isso. Então, hoje, eu entrei no meu veículo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar o cinto de segurança, que pelo menos por falta de cinto, eu não tomo multa mais. Ó, não falando no celular também, né? Isso é essencial, entendeu? E Marquinhos, não tem aqui, só para a gente fechar esse bloco, eu queria perguntar uma coisa para você. É que já chegou até uma pergunta, a gente já até ouviu na rede social, tem muito disso aí, igual tem uns memes da vida, né? Que a gente vê, eu dou muita risada, mas tem uns que é vingativo, tem uns que é humorístico, mas assim, gente, calma no coração, né? Vamos ter paz no coração. É, o que eu queria ver com você é o seguinte, nessa questão, que até eu estou falando de celular, você falou de cinto, tem o farolzinho, né? O farolete ligado ali. O agente de trânsito, ele tem poder de polícia? O agente de trânsito ele tem o poder de polícia administrativo para poder estar fazendo as autuações no trânsito no dia a dia. Fechado. Essa é para nós fechar nosso quinto bloco aí, porque veio para nós. Então, aqui, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem a pergunta, tá? O Sindicast aqui é como qualquer rede de televisão aí do mundo, tá bom? Então, o entrevistador vem, a gente tem que perguntar para ele tem que saber onde que ele está entrando. Então, ele tem a pergunta, o Marquinhos também trouxe a mesma pergunta que tem para ele aqui. E para que a gente não passe nenhuma informação errada, a gente tem a nossa colinha, tá bom? Então, é isso que acontece. E o Marquinhos, ó, gente, é o primeiro agente comissionado, servidor comissionado a estar aqui no Sindicast. Obrigadão por você estar conosco aqui e quebrar essa corrente aí que o pessoal tem medo de vir aqui, mas não precisa ter medo, gente. Então, que você seja o primeiro de muitos. Tá bom? Nós vamos ter essa oportunidade de chamar outros agentes comissionados aqui também. O prefeito já é um que eu quero convidar para estar aqui, o vice-prefeito. Nós temos muito a conversar ainda. Acho que vai dar uns 3 dias de podcast aí, mas é bom. Marquinhos, vamos passar para o nosso quinto bloco. E a gente vai falar um pouquinho do lado humano do servidor, ou seja, o lado humano do Marquinhos. Aí pode ter algumas perguntas aqui que nós vamos falar, até mesmo dos agentes de trânsito. Mas o ideal seria que os agentes um dia viessem aqui para a gente poder conversar, tá bom, gente? Estou cobrando pela segunda vez. Vamos lá, então, ao nosso quinto bloco, Marquinhos. Em cidade pequena, como nós falamos aqui do interior, que é Caxambu, uma cidade muito tranquila, onde todo mundo se conhece, né? A gente, igual falamos, nós somos amigos de infâncias, né? Exato. E se eu não me engano, a gente fez concurso para PM junto, não sei se foi com você, com o Gabu, com o Januário. Em 95 fizemos. 95 nós fizemos junto, né? Olha para você ver como o tempo passa, cara. Muito rápido, né? E eu, por causa de psicólogo, eu não passei, cara. Acho que eles acharam que eu era louco, só fode. Mas enfim, Marquinhos.
A gente se conhece, todo mundo aqui, é fácil, né, de se ver. O prefeito está toda hora na rua, vereadores estão na rua toda hora. Todo mundo a gente se encontra no mercado, na lanchonete, no calçadão, no Parque das Águas, Correto. né? E como que é para vocês abordar ou até autuar alguém que você já conhece pessoalmente? Até os próprios agentes. Como que é essa situação, Marquinhos? Luciano, eu costumo dizer o seguinte, né? A lei é igual para todos. E se for amigo meu, ele tem o dever, entendeu? Ele tem o dever de agir corretamente no trânsito. Porque eu oriento dentro e fora do meu ambiente de trabalho, os meus amigos, as pessoas conhecidas e as pessoas também que estão com alguma dúvida, que me abordam na rua, então, como para esse departamento, eu oriento também da mesma forma. Então, como eu disse antes, a lei é igual para todos. Então, independente se for conhecido, amigo, um familiar, se cometeu a infração, vai ser penalizado de acordo com a lei. É o prefeito, vice os vereadores, né? Até o prefeito, o Tá vice-vereadores, vendo aí, né? e eles mesmos, eles têm ciência dessa situação, entendeu? O próprio prefeito mesmo, ele mesmo, em conversa, ele fala, não, eu não estou isento de ser penalizado no trânsito, não. E ele Sim. tem consciência disso. Uma vez a gente conversando na rua, aí ele pegou e falou, eu falei, seu prefeito, se você tomar multa, você vai pedir para tirar? Eu falei, como? O negócio é tudo online, já foi, já caiu, eu tenho que receber e pagar. Se eu tiver errado, eu tenho que receber e pagar. Mas assim, é questão disso daí, Marquinhos. A pessoa pode recorrer? Deve, Deve, né? toda pessoa que for autuada, independente se ela está errada ou não, ela tem o direito de recurso. E quanto é o prazo para recorrer? Geralmente tem o prazo bem estipulado Na na própria. autuação, entendeu? Ele obedece àquele prazo que está na autuação, na notificação que chega para ele. Dentro daquele prazo, ele acredito que seja de 30 dias. Hum. Dentro daquele prazo ali, ele tem o direito de estar impetrando o recurso dele. É, Marquinhos, vamos passar aqui agora falar um pouquinho até dos agentes de trânsito ali, que eles têm enfrentado várias críticas, exposições nas redes sociais e até ameaças, como você mesmo já falou bem no começo da sua fala. Como que isso afeta o trabalho, né, que eles têm que fazer, que eles são concursados, eles têm essas atribuições, eles têm os deveres a cumprir, né? E, e como isso afeta também o lado pessoal do servidor público, em especial o agente de trânsito, no que eu digo para você, assim, no próprio psicológico dele, né? Porque eu já tive relatos com alguns agentes de trânsito, que a gente sempre conversa, estou na rua, a gente para, conversa. Às vezes vem, estão andando na rua de moto, dá uma parada aqui, vem, toma um café, toma água, a gente conversa um pouquinho. É, hoje, o psicológico de todo servidor, às vezes a gente vê que está um pouquinho mesmo, abalado, né? Porque está uma geração que está chegando, umas demandas que estão vindo, não era que tinha antes. Isso afeta muito, né. E como que você hoje vê essa situação? Como que você enxerga? O que que você pode passar para a população para que isso não possa agravar, né, que um agente de trânsito ou servidor público, no seu caso também, que está ali à frente, né, você é a vidraça ali deles, tenha que se ausentar do serviço por conta de algo que te adoeceu por conta Decorrente do serviço. dessas críticas decorrentes do serviço, dessa exposição. Luciano, desde que foi implantada a municipalização em Caxambu, o Departamento de Trânsito passou a ter a responsabilidade do poder de circunscrição sobre a via, foi implantado o sistema de autuação a partir de 1º de julho de 2026. Já era esperado que críticas e exposições nas redes sociais iriam acontecer. Porém, após os relatos inverídicos pronunciados por alguns vereadores na Câmara Municipal, algumas pessoas da sociedade que foram flagradas cometendo infrações de trânsito começaram a atacar os agentes de trânsito com agressões verbais e desrespeitando a autoridade deles, entendeu? Eu quero enfatizar aqui que desrespeitar funcionário público em suas funções é crime previsto no Código Penal no seu artigo 331. Deixo registrado a todos os munícipes caxambuenses, em especial aos motoristas, que o Departamento de Trânsito se encontra à disposição para sanar dúvidas e orientar o que for preciso com informações oficiais e verídicas, para que não haja tanta desinformações e achismo, entendeu? Essas situações, ô Luciano, é muito complexa, entendeu? Porque se um líder que está ali na frente
fala alguma coisa, todas as pessoas que têm confiança naquele líder vai acompanhar eles, entendeu? Então, se eles falam coisas que é inverídico, são fatos não oficiais, são fatos que não aconteceram, entendeu? As pessoas que têm confiança, que depositaram a confiança neles, vão acompanhar eles. Entendeu? Então, muitos não é uma pequena parte também, não são todos os condutores, não são todos os motoristas da nossa cidade. É uma pequena parte que insiste em querer fazer errado, querem estacionar, por exemplo, o seu veículo em áreas irregulares, entendeu? Querem fazer estacionar em áreas de idoso, deficiente, desrespeitando até mesmo, as leis do idoso, do deficiente físico, entendeu? Quando a gente chega para orientar, eles não estão respeitando os agentes. Por quê? Porque eles ouviram de um líder que os agentes estão fazendo do jeito que eles querem. E, na verdade, os agentes de trânsito estão cumprindo corretamente o Código de Trânsito Brasileiro. Nada mais que isso. Perfeito. Pessoal, então vamos colaborar, vamos fazer com que o serviço saia com excelência, né? Isso eu vejo que é tempo. Nós vamos nos adaptar, é 1 ano e meio. um ano e meio que está implementado, né? E vamos falar assim, oficializado aí a Diretran aqui do nosso município. Os meninos estão aí trabalhando, o Marquinhos está há 4 meses, é uma pessoa que entende bem do que está falando, conhece bem a pasta. Então vamos a gente colaborar para que as coisas aconteçam com fluidez, com mais não digo transparência, mas digo assim, com mais cordialidade, né? Porque nós somos aqui, vivemos nessa cidade, nós encontramos todo dia ao mesmo tempo juntos. E eu falo para você aqui, Marquinhos, eu não sei se um agente já chegou para você. Tem a gente que fala que tem, às vezes, até receio de sair de casa com a família. Às vezes nem curte o final de semana com a família em Caxambu, vai para outra cidade por conta disso, entendeu? Dessa hostilidade. Como você muito bem falou, é um líder, né, que propaga algo errado e acaba incentivando as pessoas a fazer algo errado que não é, na realidade, o papel do Marquinho, o papel dos agentes de trânsito. Então, vamos colaborar, vamos participar, vamos conversar, né, que é muito importante. A Diretran está lá aberta para todo mundo lá dentro dos horários que nós vamos deixar aí para vocês escrito. E é muito importante também vocês buscar informações ali na própria prefeitura. E, Marquinhos, para a gente fechar, você já falou, nós está brincando aqui em questão do prefeito, né? Mas eu quero fazer uma pergunta para você aí. Já aconteceu de alguém pedir para quebrar um galho ou deixar de aplicar a lei porque você conhece muito aquela pessoa? E como que vocês lidam com essa situação? Já chegou alguém, Marquinhos? Pô, quebra o galho aí, rapaz. Deixa isso passar em branco aí. Luciano, não aconteceu, entendeu? O que já ocorreu foi de pessoas conhecidas que foi autuada perguntar se havia como cancelar o auto de infração sem apresentação da defesa, sendo essa orientada que a autuação somente será devidamente analisada através de apresentação de defesa ou recurso, sendo ele indeferido ou não. Entendeu? Essa situação é complicada, porque a pessoa que foi autuada de alguma forma, como eu já falei para você antes aqui, a autuação ela é eletrônica. O agente ele faz a autuação ali no trânsito, ela já cai direto no sistema, entendeu? Então isso aí veio muito para poder ajudar. Muita gente acreditava, né? Não, é só chegar lá no Marquinhos, na diretoria de trânsito, lá ele tira a multa. Ah, não, é só chegar no prefeito lá que ele manda tirar a multa. Não, não compete a mim como diretor de trânsito, tirar a multa. Não compete ao prefeito, como chefe do executivo, tirar a multa. Nós não temos competência para fazer isso, entendeu? Por isso, voltando àquela pergunta anterior que você fez lá atrás, eu converso com todos, não só com os amigos, não só com familiares, mas todos aqueles também que precisam de alguma orientação. Eu explico corretamente para todos como fazer uma defesa e explico andar corretamente de acordo com o Código de Trânsito, respeitando a sinalização, respeitando os estacionamentos rotativos, para evitar a autuação. Se a pessoa respeitar o Código de Trânsito, ela não vai ter dissabor nenhum com nenhum agente. Perfeito. Uma coisa que eu quero passar para você e para os agentes aí, é que nós tivemos aí o Festival de Inverno, né? A cidade estava bem movimentada, né? Exato. Os hotéis cheios, né? Teve também o evento da Terra Encantada, que muita gente aproveitou, já veio para o show também e tudo. Exatamente. É, muitos turistas elogiando o trabalho dos agentes, que agora o trânsito vai estar fluindo bem, está tendo informações, e eles veem nos agentes de trânsito até um ponto de referência.
Eu achei isso muito bacana. E até veio um pessoal, uma família aí, veio com os carros, né, para Caxambu, lá de São Paulo, e eles conversando comigo, aí quando eles parou ali num canto comigo ali, eu falei assim, ó, posso conversar com você rapidinho, senão se passar um agente que eles vão te multar, eu sei que você está na faixa amarela, está atrapalhando o trânsito, desce a volta aqui, a gente conversa ali rapidinho. Então eles falaram, ah, não, beleza, vamos lá, vamos lá. Então eles conversaram, eles falaram, cara, como o Caxambu tá mudando, tá ficando legal. Ô, Isso é bom a gente ouvir, né, de quem tá vindo. ô, Luciano, pegando o gancho ainda que você está falando, né? Até mesmo já recebemos vários comerciantes lá no departamento de trânsito, eh, elogiando até mesmo o trabalho dos agentes, que alegaram que depois que iniciou o período da atividade de infração, o comércio deles está recebendo mais clientes. Bacana. Entendeu? Visto por quê? Visto porque com as vagas rotativas de estacionamento, as placas de 15 minutos, as de 60 minutos, as pessoas agora, aquelas pessoas que vinham com seus veículos, deixavam estacionado na parte da manhã e só tiravam de tarde, agora o estacionamento ficou rotativo. As pessoas que obedecem à sinalização, obedecem às placas de regulamentação, elas deixam o veículo ali parado pelo momento que está na placa, vai numa farmácia, vai no mercado, vai numa mercearia, vai onde quiser, entendeu? Dentro daquele prazo, ela faz o que ela tem que fazer, volta, desocupa a vaga e outra pessoa que precisa ocupar vai lá e ocupa a vaga. Então, já recebemos vários elogios referente a essa situação, que as vagas, principalmente na área central, ficaram rotativas, entendeu? Mais pessoas estão conseguindo usar as vagas de estacionamento no Ou centro. seja, o trânsito está fluindo e a economia do município também está fluindo junto com o comércio. Muito bacana, Exatamente. boa informação, viu, Marcos? Pessoal, fechamos aí o quinto bloco, nós vamos para o sexto bloco agora, tá bom? Que é, nós vamos falar um pouquinho sobre a educação no trânsito. E, Marquinhos, eu queria que você destacasse para mim aqui, eh, você sempre destaca, né, sobre a educação, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre a educação do trânsito. Além dela ser prioritária, né, a educação do trânsito ela ser prioritária, eu queria que você destacasse para mim a prática, né, como que é na prática e por onde essa mudança precisa começar. Eu digo por nós que somos condutores, né, até nós pedestres, por onde que ela deve começar. Ô, Luciano, para poder responder essa pergunta sua, né, deve começar pela conscientização desde a infância e pelo exemplo dos adultos. A educação do trânsito, Luciano, é um dever e um hábito de todos. Entendeu? Então, se a gente é educado no trânsito desde a infância, por isso, várias campanhas nas escolas. Ah, estamos fazendo campanha lá para as crianças não dirigem. As crianças também levam essa informação para os Sim, pais que dirigem, entendeu? Muitas crianças, às vezes, até corrigem os pais, vai estar saindo sem cinto. Ó, pai, põe o cinto aí que a polícia vai parar o senhor ali, o agente de trânsito vai multar o senhor, entendeu? Então, a educação no trânsito é um direito de todos, é um direito e dever de todos, entendeu? é bacana. E campanhas se sempre estão fazendo mês a mês ou Esse ano, nós estamos fazendo campanha agora semanalmente, entendeu? O departamento de imprensa do município tem divulgado nas redes sociais, no Instagram, constantemente, vídeos com os agentes mesmo, até mostrando como funciona os estacionamentos rotativos na área central, as entradas. Outro ponto muito importante que os pais tomem conhecimento ao deixar seus filhos na escola, está causando muito transtorno no trânsito, no momento que eles vão deixar seus filhos nas escolas, entendeu? Que a maioria dos pais não querem descer dos veículos, eles querem parar na porta da escola para deixar seu veículo, causa uma fila enorme no trânsito, causa transtorno com filas de veículos parados, entendeu? Então, o fluxo se interrompe. Então, é muito importante os pais estar observando. Já mandamos vídeo para as escolas também, para as diretorias das escolas, para que possa estar informando os pais. Poxa, não custa você parar o seu veículo em algum lugar permitido, algum estacionamento permitido, desce do carro, dá a mão para o seu filho, entrega ele lá na porta da escola com segurança, volta, pega o seu carro e vai fazer as suas atividades. Assim, o trânsito vai fluir normalmente e não vai haver necessidade do agente estar corrigindo aquele pai que foi levar o filho na escola através de autuação. sim, Entendeu? Então a gente está trabalhando bastante sobre isso, sobre essas informações, sobre campanhas educativas, principalmente aos pais que estão levando seus filhos nas escolas. perfeito. E Marquinhos, eh, a gente tinha 18 para te falar, né? Mas você já respondeu tudo junto aí, você tá rápido. Vamos tirar o pé do acelerador aí, Marquinhos. Vamos mandar aí uns 40 por hora aí.
Vamos passar então para a última pergunta aí desse bloco, Marquinhos. Existe algum comportamento que parece ser simples, né? Mas que poderia evitar muitos acidentes e outros, né? Um atropelamento ou uma batida, né? E se fosse respeitado, né? O que eu digo nesse sentido, Marquinhos, são esses comportamentos que às vezes a gente. Eu falo até por mim, né? Que antes a gente saía, falta tudo de carro, eu vou sair 10 minutos, que eu tenho que chegar lá. Eu tinha que estar lá 6 horas, eu saio de casa 10 para 6. Aí você sai, pisa o acelerador e vai embora, você passa, né? Não respeita o pedestre, quer passar pela faixa Ligar rapidinho. e quer ser rápido e coisa e tal. Então, assim, você esquece do cinto, você esquece de muita coisa. Às vezes você pode esquecer até a porta aberta, né? Joga o seu parceiro para fora lá. Mas, enfim, existe algum comportamento que pode parecer simples, mas ele pode evitar acidentes ou outras situações a respeito? Sim, ô Luciano, só para resumir, sim, existe sim. Respeitar os limites de velocidade, entendeu? Usar o cinto de segurança, não usar o celular enquanto dirige. E outro detalhe muito mais importante, respeitar os pedestres nas faixas, entendeu? A gente tem acompanhado bastante que o condutor aqui no nosso município, ele não respeita o pedestre quando ele está pronto para fazer uma travessia. É a minoria que respeita, a maioria acelera, entendeu? Não dá preferência para o pedestre. E com o uso do celular na mão ainda se torna mais complicado ainda, entendeu? Que o cidadão está dando atenção no celular, entendeu? Não vê um pedestre que está atravessando a faixa, entendeu? Acaba ocasionando um acidente, um atropelamento, entendeu? Tá, como você já foi rápido aqui na 18, eu vou pegar duas perguntas para você agora que veio na minha mente aqui. É, Até uma curiosidade minha, tá? Que eu vi uma reportagem esse dia na TV e eu queria perguntar para você aqui essa questão. É uma pergunta, mas tem duas em uma. Primeiro, essas bicicletas elétricas, eu não sei como que chama essas. Autopropelidos e bicicletas elétricas e ciclomotores. Isso, esses aí que agora Ó, ele falou bem bonito. falou bonito, você viu? Minha língua é trava-língua para mim. É, Isso aí tá febre, né? Você vê todos os lugares agora, todo mundo tem, todo mundo quer. E isso, e sem capacete, né? Que a gente vê muitas pessoas andando. Queria ver como é que tá isso, a situação aqui dentro de Caxambu, no trânsito de Caxambu. Como que é isso? Existe algum planejamento de fazer uma via, tipo uma ciclovia para isso ou não? E outra coisa que você falou de pedestre, cara, eu respeito muito pedestre quando tá, porque eu me coloco como eu era antes quando eu não tinha carro, né? Então eu gostava sempre que alguém queria parar para mim, então eu paro para os outros. Sempre eu faço isso. Tem pedestre também que às vezes passa, eles olham assim, ó, tá no vão do carro e tum, sai correndo quando você já vê, já foi, né? E se você não tá atento, você acaba atropelando. Mas tem pedestre que eu vou pedir para vocês, pedestre. Celular na mão, tá ali, ó, na faixa, você tá assim, ó. E a gente tá parado. Quando vê o trânsito, para. Então, tá, vai atravessar, só para, olha, aí depois atravessa. Né? Porque às vezes fica muito assim, já viu isso? Já aconteceu com você? Já. Uma vez aconteceu, o pedestre lá, eu tô esperando, tô olhando para ele, eu não gosto de buzinar, mas se eu buzino, ele assusta e vai jogar o celular no chão, vou ter que pagar o celular da pessoa. Aí se é um iPhone, eu tô lascado, né? Que é caro. Então, e como que fica essa situação, assim, que você já viu, já passou por essa situação, e a questão desses novos motorzinhos que estão na ruas aí de Caxambu? Foi importante você ressaltar essa situação do pedestre aí, né? Porque assim como a gente fala que os motoristas não respeitam os pedestres também têm que se conscientizar e fazer sua parte. Principalmente na hora de atravessar a faixa, com o celular na mão, você bem colocada a sua posição, entendeu? Que ele atravessa a faixa desatento, e se tem um motorista também desatento, vai acontecer o pior. Entendeu? Então é muito importante que fique registrado que o pedestre também deve ter muita atenção no trânsito, Sim, principalmente no momento de cruzar a faixa. sim. E quanto às bicicletas elétricas, aí, como é que chama os outros? São bicicletas elétricas, autopropelidos, entendeu? E ciclomotores. Aí, ó. E como é que tá esse fluxo aqui na cidade aqui? Então, já foi encaminhada para a Câmara Municipal uma legislação até mesmo dos veículos elétricos e dos veículos de passeio de turismo, entendeu? Só que o que que acontece? Essa legislação, ela vai obedecer à resolução 996 do CONTRAN, que fala sobre os veículos elétricos, as bicicletas elétricas e de ciclomotores. Nessa resolução prevê quais os veículos que precisam ser registrados, os que não, quais os autopropelidos que precisam de habilitação ou não, entendeu? Então ela é bem explicativa. Referente
aos equipamentos, o capacete, todos eles, de acordo com a resolução, né, precisam, né, de capacetes, entendeu? Joelheiras, cotoveleiras, a resolução explica bem esse fator, entendeu? É condicionado o transporte deles, a movimentação deles, de acordo com o sentido da via, entendeu? Mesmo que seja o patinete, que seja ciclomotor, que seja autopropelido, eles têm que obedecer à sinalização da via. Ah, bacana. Então, pessoal, que vocês que têm esses equipamentos aí, esses veículos, fica atento aí. Vai ter campanha falando sobre isso, depois que a lei for aprovada pela Câmara, né, Marquinhos? Vocês vão falar sobre isso. Então, fique atento aí também para que vocês possam também utilizar as vias aí da cidade aí com toda a segurança, o trânsito fluir legal, né, Marquinhos? Que é muito bom. E aproveitar essa cidade maravilhosa aqui, que é Caxambu, que a gente, a pé já é gostoso andar, ainda mais com esses motorzinhos elétricos aí, o pessoal eu vejo muito aí, sobe morro e desce morro, é muito bacana. Bem observado, hoje, essa situação, os pais estão se responsabilizando pelos filhos, né? Há uma forma de cobrar isso hoje, os agentes cobrar isso hoje? Não há uma forma de fazer multa através do departamento de trânsito. Através do trânsito não tem como fazer uma multa para um veículo elétrico, entendeu? Ele não é um veículo registrado, não exige carteira do condutor. Porém, os pais que estão, não sei se eles não estão tomando conhecimento ao adquirir um veículo desse e entregar na mão dos filhos, existe sim normas do município, até provavelmente vai vir constando na legislação, eu não tenho conhecimento do teor dela, por enquanto, mas provavelmente deve vir constar na legislação que esses veículos, se tiver sendo utilizado em desconformidade com as regras de trânsito, cabe sim autuação, multa prevista no Código de Postura do município e até recolhimento desse veículo, entendeu? De acordo com os fiscais de postura, entendeu? Vamos aguardar sair a legislação para ver se vai estar constando e verificar a possibilidade se vai ser aplicada ou não. Então é bom que os pais tomem conhecimento, entendeu? Antes de estar entregando na mão dos filhos, entendeu? Sem orientar eles a forma e a norma do trânsito. É porque hoje a gente vê muito, como o nosso produtor aqui falou, né? A gente vê muito adolescente, crianças, né, com esses motorzinhos elétricos aí, esses veículos elétricos. E é muito interessante você tocar nesse assunto, viu, Marquinhos? Porque é bom os pais, né, todo mundo ficar ciente sobre isso, porque às vezes a criança não pode ser multada, o adolescente não pode ser multado por conta, mas aí, ó, o veículo pode ser recolhido e quem sofre a multa é o pai, né? Exatamente. É isso mesmo. Então o Marcos falou aí que tem adolescente, acho que é adulto, então olha, vai penar para você, você vai perder a mesada. Então, muito juízo aí na cabecinha aí, porque senão fica perigoso. E é bom a gente andar na lei tudo certinho, porque quem ganha com isso, gente, é você, sou eu, é o Marquinhos, é o Marcos que está ali. Hoje eu estou com dois Marcos aqui. O negócio está pesado, mas é muito bom. Então, assim, é muito importante, né? A gente andar certinho com a lei para que a gente possa usufruir de tudo que é de bom aqui da nossa cidade. E eu acho legal, porque, como o Marcos falou, você vê a juventude, às vezes não tem nada. Nas férias que eu vi muito disso. É o sonzinho ligado alto ali, porque elas têm esses, né, equipamentos de YouTube, Facebook, tem tudo ali no painelzinho, então eles podem acessar o celular ali. E é legal, eles encontravam ali perto do parque, encontravam na praça, é muito bacana, mas vamos fazer isso tudo com responsabilidade, né, obedecendo às leis. E olha, vai pesar é o bolsinho do papai. Então, juízo, vai perder mesada aí, hein? Bom, indo a gente fechando esse bloco de que foi que você fez aí Essa explanação. essa explanação que foi muito bacana a gente fazer, o Marcos também contribuiu aí. Nós vamos para o sétimo bloco aqui, nós já estamos terminando, tá bom? Dessa batina aqui com você, mas é importante a gente ter você aqui conosco, a pessoa poder te conhecer, ver que não é essa pessoa assim, nossa, será que ele é aquela pessoa ressisuda, aquela pessoa séria que não conversa com ninguém, é um ex-militar? Nada, o cara é muito bacana, muito simpático, vai trazer essa informação da mesma forma que ele está trazendo para nós aqui nas redes sociais. Vamos aí para segurança e futuro, tá bom? Nós já estamos terminando nossos podcast aqui. O que você considera
prioridade para melhorar o trânsito de Caxambu nos próximos anos? Luciano, ampliar o programa de conscientização e educação para o trânsito, aprimorar a sinalização e investir em fiscalização preventiva. Entendeu? Se a gente estiver trabalhando, se o trânsito estiver fluindo corretamente, é porque a fiscalização preventiva ela está funcionando. Então, nós vamos trabalhar mais com a fiscalização preventiva, com orientações e, falando novamente, as autuações é somente depois que os agentes esgotam todos os recursos para poder estar localizando o condutor ou aqueles que desrespeitam as ordens dos agentes. Sim, você está falando aí que é todos os recursos, né, do agente de trânsito. Eu achei interessante, porque até vou passar para pessoas aqui. Os agentes de trânsito, eles têm a câmera, né? Eles usam uma câmera aqui, então, assim, eles têm a filmagem que eles estão fazendo atuações ali, ou conversando com alguém. Tem a fotografia, é isso que são os recursos que eles usam. E o que eu acho bacana, Marquinhos, aqui nesse recurso do agente, que é o recurso pessoal dele, além de todos os equipamentos que ele tem, é Lucas, né? Isso. Ele, eu estava ali descendo a rua da Matriz e tinha uns carros estacionados em frente à farmacinha, a farmácia de Minas. E não era nem serviço dele, ele foi, olhou, deu os apitos sonoros que tem que dar. Aí ele olhou e entrou dentro da farmácia. Eu até falei isso no Instagram, ele entrou dentro da farmácia. Foi lá nos comércios ali de frente, foi na policlínica, foi na padaria do Jamil, deu uma volta na pracinha, depois voltou na farmácia de novo, deu apito, olhou para um lado, olhou para o outro, ninguém apareceu. Ele foi, tirou a foto e fez a atuação. Eu acho isso muito bacana. Não era nem dever dele fazer isso, nem obrigação dele fazer, mas ele fez porque, poxa, eu vou ver se eu acho o condutor, vou orientá-lo e vou pedir para ele tirar o veículo daqui, né? Que é uma área que ele não pode parar o carro, estacionar o carro, né? Que é muito diferente parar e estacionar, né? Exato. Então, eu achei muito bacana esse recurso que você comentou. Eu quis trazer a lembrança do Instagram que nós fizemos, a defesa do servidor, e você comentou sobre esse recurso dele, eu achei muito legal sobre isso daí. Marquinhos, existe algum projeto ou mudança que a diretoria pretende implantar e que a população ainda não conhece? Como você falou, acabou você falar da lei, né? Existe algum outro projeto que vocês queiram fazer? Igual eu falei para você aqui, uma ciclovia para esses carrinhos elétricos, né? Os autopropelidos. Isso, esse nome não entra na cabeça. Eu vou travar aqui. E também área azul. Não é isso que o pessoal até tinha falado, que foi na época de outros gestores, né, de outros prefeitos que passou, falou tanto da área azul. Além dessa lei que está lá na Câmara tramitando, existe outro projeto nesse sentido? Luciano, nós na diretoria de trânsito, estamos estruturando a implantação de sinalização eletrônica através de estudos técnicos e na organização de estacionamentos rotativos, bem como a implantação de mais vagas especiais de deficiente, de idoso. Isso porque a própria legislação ela já prevê uma porcentagem de vagas de estacionamento para idoso e para deficiente físico, entendeu? E referente a outros projetos de sinalizações, a gente está buscando, sim, estudos técnicos para a gente estar podendo estar verificando a viabilidade de estar implantando no nosso município também, junto com a municipalização de trânsito, entendeu? Que já conseguimos a municipalização de trânsito, então tudo que for viável e que for eh, tecnológico para poder estar amenizando a situação no trânsito, o fluxo de trânsito fluir melhor, a gente está buscando estudos, entendeu? E vamos levar ao conhecimento do prefeito, entendeu? Para uma possível aprovação ou não. Mas primeiro a gente vai estruturar, fazer os estudos corretamente para verificar a possibilidade de implantação. Perfeito. E fechando esse bloco agora, como você imagina o trânsito da cidade daqui 5 anos, se esse trabalho de conscientização continuar e a população também começar a colaborar, né, e também se conscientizar, né, porque na realidade é um trabalho de conscientização e ela é contínua. Você falou bem no comecinho aí, eu vejo aí, falei, caramba, não é só para hoje, para amanhã, é para depois. Nunca vai parar o trabalho, né, de vocês querer melhorar o trânsito aqui na cidade. Não, com certeza, esse trabalho ele não para, entendeu? A gente vai sempre estar priorizando o trânsito, entendeu? Um trânsito seguro
vidas seguras, entendeu? Sim. Um trânsito mais organizado, seguro e com maior respeito entre os motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres, e consequentemente, né, ô Luciano, maior respeito com os agentes de trânsito. Isso é mais importante, né? Eu Exato. acho que de todos aí é o mais importante. Pessoal, nós vamos agora para o nosso oitavo bloco, né? Que é desmistificando o trânsito, né? O trânsito aqui de Caxambu. E Marquinhos, quais são os maiores mitos que as pessoas acreditam sobre multa e fiscalização? Vamos lá. Que a fiscalização existe somente para arrecadar. Na verdade, seu principal objetivo é preservar vidas e garantir o cumprimento das normas de trânsito, bem como a organização do trânsito na cidade. Entendeu? Perfeito. Então, cai por terra que a intenção é só arrecadar. Não, não é só arrecadar, entendeu? Se os motoristas começar a respeitar as leis de trânsito, respeitar os estacionamentos rotativos, não vai ter arrecadação de multa, entendeu? Com isso, quem ganha é o município, quem ganha é a cidade, entendeu? Que pô, vai ter um trânsito organizado, um trânsito Perfeito. seguro. Isso é muito bom saber. E existe algum direito do motorista que poucas pessoas conhecem? Você tem um, assim, o motorista não sabe desse direito, Luciano. Sim, tem. Todo condutor tem o direito de todo condutor tem o direito ao contraditório e à ampla defesa nos processos administrativos de trânsito. Tem muito condutor que acha que foi penalizado, já era, que ele tem que pagar a multa e pronto, acabou. Não, ele tem o direito a dar ampla defesa, ele tem o direito, estando, como já disse lá no início, estando ele certo ou errado, ele tem direito ao recurso. Sim, entendi. Aí, ó, fica atento aí, pessoal. Não é chegar a multa e pagar, vai lá e conversa para ver se tira a multa. E os pontinhos da carteira, né, Marquinhos? E tem isso aí Então também. ele tem que impetrar o recurso dele, com as Sim. alegações dele, sendo as alegações dele acatadas pela junta administrativa, provavelmente Sim. ele vai ter a multa dele arquivada. E orientações vocês dão lá, né? Com certeza, estamos à disposição sempre. Então, pessoal, vamos lá, vamos colaborar, vamos perguntar e vamos conversar, que o diálogo é a base de tudo. E Marquinhos, fechando o bloco, existe algum dever que quase todo mundo esquece? O uso de cinto de segurança, o uso do telefone enquanto dirige, o uso de seta ao fazer manobras, o uso de calçado adequado tanto para dirigir quanto para pilotar motocicleta, o uso da viseira, entendeu? E dar preferência aos pedestres nas faixas. Sim. Pessoal, uma coisa que, antes de eu fechar esse bloco, até você pode comentar sobre isso daí. Eu não sei se vocês notaram. Aquelas motos que faziam aqueles barulhão horrível. Para, tá, tá, aquelas coisas de doido. Nossa, era. O pessoal passava até matava os outros coração. Sumiu. O que que aconteceu? Você pode me responder? Olha, essa situação, os agentes nossos, o nosso agente de trânsito aqui do município, eles não estão fazendo blitz com abordagem, entendeu? Até mesmo porque não é até seguro dentro do centro, no centro da cidade. Você vai abordar um motociclista desse que já está cheio de má intenção na cabeça, de querer dar um giro, dar um grau e fugir. Então eles não estão fazendo esse tipo de abordagem, mas quando passa esse motociclista que vem cortando giro, dando grau, e sempre que o agente de trânsito tem a oportunidade de visualizar a placa dele, é feita a autuação. Então, por isso que sumiu. Talvez. É, porque, gente, sumiu o barulho. A gente não escuta mais os barulhos, nem de noite, nem de manhã, nem de tarde, em dia nenhum a gente não escuta mais. Bom, pessoal, a gente vai fechar agora o nosso Cinticast aqui, né? E, Marquinhos, eu queria uma última pergunta que eu queria fazer para você. Depois de tantos anos dedicado à segurança pública, qual o legado que você espera deixar agora como diretor de trânsito municipal? Deixar uma cultura de respeito às leis de trânsito, com mais educação, organização e segurança para toda a população. Bacana. Bom, pessoal, você que é pedestre, você que é motorista, você que é ciclista, você que é motoqueiro, né? Você que agora está nos tuk-tuk aí, os meninos que eram da charrete estão com tuk-tuk, nós temos a carruagem aí também, né? Que é muito bacana. Eu vou trazer eles aqui um dia para conversar com a gente, que eu acho legal a gente trazer essas pessoas para estar conversando conosco. Vocês conheceram um pouquinho sobre a vida do Marquinhos, um pouquinho
de como os agentes de trânsito trabalham, de como é a vida dos agentes de trânsito. Eu espero que um dia os agentes de trânsito, pela terceira vez, estou cobrando, venham aqui conversar com a gente, né, para o pessoal também conhecer vocês. Tem um cafezinho, né, Marquinhos? Um cafezinho bom. Pode vir Você aqui. vende café com as duas mãos. Aí, ó. Isso é muito bom. Pão de queijo. Pão de queijo, bolo, né? Muito bacana. E então, esse aqui foi para a gente conhecer quem que é o Marquinho, conhecer a Diretran, conhecer os meninos lá, os agentes, de uma forma diferente, bem solta, bem leve, bem tranquilo. Tem os questionários que nós fizemos aqui. E como eu falo para vocês, o programa aqui é a pessoa principal é quem está ali do outro lado, que é o servidor público, né? E Marquinhos, eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui. Você é o primeiro, eu espero que seja o primeiro de muitos agentes comissionados, agentes políticos estar presente aqui no sindicato, porque nós vemos vocês como o servidor público. Independente se você era da polícia ou não, se você estivesse ali dentro da Diretran, o convite iria ser feito, Servidor porque duas vezes, né? então você duas vezes e a gente chama, eu trato todos eles dentro da prefeitura como servidor público, porque está ali para servir mesmo a população, o município. Eu só tenho que te agradecer. Antes de passar a palavra final, que você que fecha o programa, eu quero agradecer muito aqui, ó, a todos que nos acompanham na rede do YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook. Agradecer os meninos da Secretaria de Obras que trabalham lá com o Elias, né? Agora tem o xerifão, o bigodão lá, né? O Wilson, né? O menino tá com o bigodão lá e que põe medo em todo mundo, põe moral, fala que ele é o xerifão aí. O pessoal que a equipe deles ali do Elias, né, que sempre tá ali pintando as ruas, tá de noite, tá de madrugada, tá num horário que tem menos fluxo para não atrapalhar o trânsito. Os garis que capinam as vias, que varrem as ruas aí da cidade. Os meninos da obra, os pedreiros ali, ó, que estão arrumando os passeios, meio-fios, mexendo com asfalto. Gente, parabéns para vocês. O sindicato existe é para vocês, é por vocês. E eu tenho muito orgulho de ser servidor público e fazer parte dessa família de servidor público aqui da Prefeitura de Caxambu. Marquinhos, muito feliz de você estar na Prefeitura, viu? Quando eu fiquei sabendo que você estava na Defesa Civil, eu falei, bom, não é muita área dele, mas ele vai dar certo porque o regime é o mesmo. E mais feliz eu fiquei quando você foi para a Diretran, porque eu vi que era uma pessoa, não desmerecendo os outros, porque os outros, dentro da legislação, conhecem perfeitamente, mas você conhece dentro da prática, né? Tanto o legislativo quanto a prática na rua, porque você foi polícia militar. Então, eu fiquei muito feliz e falei para os meninos: agora vocês têm uma pessoa que eu acho que vai não só fazer com que o trabalho de quem antecedeu ele vai fluir rápido, mas também vocês vão ter uma pessoa ali que vai abraçar vocês, vai defender vocês, porque ele conhece de fato. Assim como vocês estão na rua, ele já esteve na rua trabalhando, e ele vai justamente fazer com que isso seja desmistificado, seja realmente reconhecido e valorizado. E, pessoal, valorize os nossos servidores públicos, valorize o agente de trânsito, vamos valorizar tudo aquilo que é feito em benefício da população, porque nós aqui dependemos de boas falas, de boas palavras. A gente sabe que críticas são construtivas, são bem-vindas, e quando a gente critica muito mal a cidade ela despenca. Nós não temos turista, nós não temos nem munícipes, todo mundo vai embora e a gente fica aqui a cidade um caos, né? Então, eu acho bacana a gente criticar, a gente ter uma crítica construtiva, mas o mais importante, vai na Diretran, conversa com o Marquinhos lá dentro, tem esse tempo para poder falar com ele, que os meninos estão aí, se tiver aí, ó, durante o horário de serviço e tá passando na rua, Marquinhos, vem aqui, vamos conversar um pouquinho. Conversa com os meninos, a gente também, com as meninas, que é muito importante. Vamos deixar a agressividade, vamos deixar todo o achismo de lado e vir direto na fonte, assim como o sindicato veio. Nós defendemos os agentes e agora nós estamos trazendo o responsável pela Diretran, né? Agradecer ao prefeito por liberar você estar aqui presente conosco, tá bom? Ao Júlio, porque a gente tinha que ter essa autorização. E muito obrigado. Considerações finais são suas, meu amigo. Pode olhar ali para a câmera ali e fazer suas considerações finais. Certo, Luciano. Eu estou muito agradecido por ter me convidado. Foi um prazer enorme estar aqui, entendeu? Não tenho certeza se respondi à altura do que você almejava, mas quero deixar aqui bem claro que os agentes de trânsito, na área central ou em qualquer parte da cidade, entendeu? Eles estão ali para ajudar.
Tem os telefones corporativos também, que você pode entrar em contato diretamente com os agentes de trânsito, entendeu? Tudo que for preciso, o que eu peço dos motoristas na cidade, no geral, é que respeitem os agentes de trânsito. Eles não são inimigos de ninguém ali. Eles estão cumprindo o dever, estão cumprindo uma lei que está prevista no Código de Trânsito, entendeu? E se tiver alguma dúvida, conversem com o agente de trânsito, ele não é inimigo da sociedade. Entendeu? Ele está ali porque ele foi contratado para poder organizar e corrigir o trânsito na cidade, entendeu? Se não quiserem conversar com um agente de trânsito, o departamento de trânsito vai estar sempre à disposição, de portas abertas, para atender qualquer um munícipe caxambuense, entendeu? Para sanar alguma dúvida, para alguma orientação, a gente vai estar sempre à disposição, entendeu? Quero agradecer aqui o Luiz Henrique com o Júlio, entendeu? Que enfatizou bastante que deveria vir sim para poder fornecer esse esclarecimento à população, entendeu? Para poder tirar esses comentários que está rolando nas redes sociais, que os agentes estão fazendo trocentas multas dia. Não, não tem nada disso. O número de multas é mínimo feito por dia, entendeu? Estão fazendo multas mesmo somente aquelas que o condutor não aparece, que o condutor realmente insiste em desrespeitar a sinalização de trânsito. Estamos abertos lá para ideias, entendeu? Para críticas e para orientações também. Entendeu? O Departamento de Trânsito vai estar sempre à disposição da população de Caxambu. Agradeço muito. Obrigado, Marquinhos. Respondeu todas as perguntas nossas, outras que não tinhas, bônus, né, Marcos? E leva um abraço a todos os agentes de trânsito, tá bom? A todos que trabalham com você lá, o Vinícius Emeter, que trabalha junto com você lá também, né? Um parceiro, um amigo, leva um abraço para ele lá, secretário de Desenvolvimento Municipal aí, né? Que está dentro da Exato. cidade. E tem feito um bom trabalho com você lá também. Marquinhos, muito obrigado, viu? Pela participação. A gente encerra assim, ó. Depois a gente vai tirar uma foto aqui, olhando ali para frente. Pessoal, então tivemos aqui nosso episódio 7, Marquinhos, falando um pouquinho de trânsito aí. Muito obrigado, Marquinhos. À disposição, meu amigo. Valeu.